Bom dia. Vamos aguardar uns 2 minutinhos, pessoal, para todo mundo conseguir entrar. Muito bom dia. Olha quantos webinars a gente fechou hoje. Fecha com isso aqui. Dos oficiais foram 34 que a gente fechou, né? Na verdade, teve algumas diferenças. A gente fechou 31 webinars contando com esse. Maravilha. Não, mas o outro ali bateu 34. Uhum. Eu tava revisando ali. Mas teve os episódios especiais também, não teve? Isso, teve também. Daí queria saber o total aí. Mas tudo bem. Dia. Mais um minutinho e a gente já começa. Vamos iniciar, pessoal? Maravilha. Dia. Muito bom dia a todos. Estamos aqui com mais um webinar da Drop Real. Esse é um episódio especial, acho que é o primeiro que mais focado diretamente às soluções Drop Real, junto com o parceiro também. Antes a gente falava muito sobre um determinado problema e a solução para esse problema, né? Aqui a gente quer passar para o mercado um trabalho que já vem sendo executado há alguns anos pela Drop Hill, que é a questão do MDR em cima de soluções de proteção de endpoint, e ganhou forças a partir do ano passado, quando a Drop Hill fechou uma aliança estratégica aí, junto com a CrowdStrike, e que a gente ganhou ainda mais notoriedade dentro do mercado e também em eficiência nas soluções. Lembrando que quando a gente fala em solução de MDR, a gente vai explicar aqui certinho a diferença de MDR, de SOC, serviço gerenciado, suporte, a gente vai falar tudo tudo aqui sobre esse caso, né? Quando você tem serviço de MDR, vai muito além também somente da solução. Vem também de uma série de ações e processos, pessoas específicas também, que se relacionam aí para que a gente tenha um sucesso, principalmente em camadas de proteção.
Bem, eu sou o Manuel Ramos, sou diretor executivo da DropReal, um dos fundadores também. Junto comigo está o Diego Stout, o Diego já vai se apresentar aí também. Bem, eu sou formado em Ciência da Computação e também em Segurança da Informação pelo Unicinos. Tenho MBA em Gestão de Negócios e também criptógrafo por Stanford. Então, Diego, faz uma breve apresentação aí. Beleza, obrigado, Manuel. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou o Diego Stout, sou o CTO aqui da Drop, né? Também sou formado aí em Segurança da Informação pela Unicinos, com algumas certificações na área, né? E alguns anos aí, praticamente aí 15 anos de experiências focados em segurança da informação. Maravilha. Aqui estão os nossos LinkedIns, né? O LinkedIn é o meu, tem meu Instagram também profissional, tem o LinkedIn do Diego. Não deixam de seguir também a DropReal nas redes sociais. Bem, para quem vem nos acompanhando, esse ano nós fizemos uma série, 5 grandes séries relacionadas a determinados assuntos dentro da área de cibersegurança, né? Então, isso já completou aí mais de 34 webinars e também alguns episódios especiais, como este aqui que nós estamos fazendo. Tá? Todos essa nossa agenda foi cumprida. Agora nós estamos exatamente nesse episódio especial, a eficiência do MDR da DropReal com CrowdStrike. E no dia 18, já antecipo e convido vocês a participarem do webinar especial também, onde a gente vai mostrar a eficiência do CTI da DropReal, né? A partir de Threat Intelligence, de cyberexposição e como que a gente vem ajudando as empresas em todo o Brasil. Perfeito? Todos os episódios que a gente falou ali anteriormente, eles já estão sendo publicados no Instagram da DropReal, então eu já peço para todo mundo ir lá, curtir, começar a se inscrever no nosso canal. Ano que vem a Drop vai intensificar ainda mais os conteúdos também. Aqui tem muito conteúdo técnico, tá, gente? A gente já sabe que o webinar tem um viés comercial, porém, em todas essas séries que a gente montou, essas 5 grandes séries que gerou 34 webinars, a gente traz problemas reais que ocorrem no dia a dia das organizações, né? E a solução para isso. No final, óbvio, tem a Drop está vendendo seu peixe ali de solução exatamente para poder ajudar dentro daquele determinado problema. Porém, ele tem muitos insights. Então, ele é um conteúdo muito técnico que pode ajudar vocês no dia a dia das atividades de proteção das organizações de vocês. Então, quem não segue lá, se inscreve no nosso canal e também curtam os vídeos. Beleza? Bem, para quem não conhece a DropReal é uma empresa que leva a tranquilidade para os seus clientes. Esse é o nosso lema, né? Às vezes perguntam para mim o que a DropReal vende, né? Antes a gente falava de segurança, não, mas peraí, a gente vende a tranquilidade para que as organizações foquem no seu negócio. Então, por isso que a gente tem a nossa famosa caneca aqui, que fala exatamente mal dos exploits, não tem poderes aqui, eu posso tomar meu café com tranquilidade. Nós temos nossa sede, fica na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, a 15 quilômetros de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre. Também temos o escritório em São Paulo, também endereço fiscal ali no Brooklyn, e também na cidade de Vila Velha, que é a região metropolitana de Vitória. Também temos o escritório lá. E além de um time comercial em Brasília. Maravilha? Bem, Diego, o que a gente vai falar hoje aqui? Bom, pessoal, nós montamos aqui uma programação, né, bem focada aqui justamente para a gente conseguir explicar bem para vocês, né, principalmente aí algumas questões atuais, né, do cybercrime no cenário atual,
né? O que que é a diferença do MDR, o que que é o MDR, a diferença entre o MDR e o SOC, né? Falar um pouquinho como que funciona o MDR da Drophill, como que a CrowdStrike entrou para agregar na questão do MDR, né? Trazer também um caso de uso, né, que acho que é importante a gente falar um pouquinho também tecnicamente aí do que a gente ajuda os nossos clientes, né, com a composição do serviço, com a tecnologia e, por fim, né, trazer também alguns benefícios que a gente traz com esse nosso serviço e abrir para perguntas e respostas e no final também um sorteio, né, de alguns brindes para vocês. Maravilha. O que a gente vai ter de sorteio hoje, Glória sabe? Glória. Peguei desprevenido. Depois a gente tem lá fora. Não, Aí. eu só não ouvi, Manuel. Cortou, desculpa. O que a gente vai dar de sorteio hoje? São 2 canecas. 2 canecas da Drop. Tá bom, perfeito. Se o ganhador já tem, né, Glória, a gente pode dar também um par de meia na Drop, que é bem claro. bacana também, tá? Acho que muita gente já tem, a gente já distribuiu ao longo dos anos aí. A caneca é essa aqui, ó, quem não conhece, tem aqui, ó, Cardinha. Quem já ganhou ela, sei que muita gente tem gente que faz coleção dessas canecas, tem várias versões. A gente também pode dar aí um par de meia personalizada da Drop, que é muito bacana. Perfeito? Vamos lá. Bem, primeiro a gente começa sempre com esse slide. Esse slide eu gosto muito, porque, para quem não... Eu sou fã do filme Interestelar, e quem acompanhou como que foi feito esse filme, né? Um buraco negro, por exemplo, a gente sabe que ele existe, mas nunca tem uma foto do cara mesmo, né? Esse ano que conseguiram ter uma foto toda borrada, realmente, do buraco negro. Mas quando o Christopher Nolan precisava fazer essa imagem para o filme do Interestelar, ele teve que contar com a ajuda de um físico que ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, que se chama Kip Thorne, que, por formas matemáticas, ele conseguiu chegar no mais próximo da perfeição de como que é um buraco negro. E por que a gente coloca essa imagem aqui? Porque a gente considera, nós aqui da Drop, que o buraco negro ele ainda só tem teoria. A gente não sabe o que tem depois dele. Tá? Então, por isso que a gente também representa o cyberespaço como um buraco negro. Ele é um espaço imprevisível, obscuro e perigoso, porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Tá? Então, essa representação dos espaços cibernéticos, quando eu falo espaço cibernético, a gente está falando da internet convencional, a gente está falando da Deep, da Dark Web, de fóruns, da nossa rede interna, e todo o cyberespaço. Perfeito? Tudo que está conectado, né, Manoel? Tudo que está conectado, exato. E para cá, a gente trazendo agora, a gente traz um pouco uns números atualizados que realmente chamam a atenção através de estudos. Tá? Esse aqui é o W Forum, onde foi constatado que o crime cibernético vai custar até mais do que 10,5 trilhões de dólares até o final desse ano. Tá? Isso representa, gente, só para vocês terem uma noção, a terceira economia mundial. Né? Ele só pede para a China ali e para os Estados Unidos. É mais que o dobro, né, Manoel? É mais que o dobro da terceira atual, que é a Alemanha. Né? Então, isso mostra como o crime cibernético está dando resultado para os criminosos. Que nem a gente tem, a gente tem... Por que existe traficante? Porque existe consumidor. Então, é a mesma coisa, ou seja, dá dinheiro para os caras. Tá? Então, isso demonstra que cada vez mais os ataques cibernéticos vão estar sendo intensificados para isso. A IBM trouxe aqui no Data Breach Report 2025, trouxe alguns dados legais também sobre isso. Tá? O custo médio global
de uma violação de dados para organizações é 4,4 milhões de dólares para as organizações. Gente, isso já é muito dinheiro mesmo. Adicionando ainda essa violação, isso aqui vai aumentar, esse segundo dado aqui. A $200 mil adicional envolvendo IA. Olha só que interessante. E o custo médio, agora vem um outro ponto também. A Drop, esse ano, a gente está batendo recorde de serviço de análise forense, que é ajudar as empresas que sofreram um incidente. Tá? 95% dos incidentes que a gente pega veio através de um fornecedor de tecnologia, vem de um terceiro. Não, o ataque veio através de uma conexão que a empresa tem uma relação de confiança. E daí exatamente chega nesse número, 4,9 milhões, ou seja, mais do que o custo médio global lá de cima, tá? Foi gerado pelo comprometimento de fornecedores que acabaram afetando. Tá? E 63% das organizações, isso é nível global, tá, gente? Não é nível nacional, isso é um dado mundial. As organizações não possuem política de governança sobre inteligência artificial. Tá? Então, é um dado bacana aqui nesse aspecto. O World Economic Forum também traz outro dado interessante. Né? Esse relatório é bem bacana, sugiro todo mundo a procurar esse cara, tá? O Global Cybersecurity 2025. Tá? Ele traz várias pesquisas que foram realizadas dentro do setor. E aqui tem um dado alarmante relacionado à nossa região, que é a América Latina. Tá? Eles fizeram uma pergunta bem simples para os executivos de cibersegurança, se eles estavam confiantes e preparados para receber ataques cibernéticos em sua infraestrutura. 42% falou que não, 40% falou que não sabe, somente 14% falou que estava confiante e 4% falou que está muito confiante. Então, isso mostra que as empresas não estão, os executivos de cibersegurança, os profissionais de cibersegurança, não estão dormindo em paz, eles estão realmente preocupados. Quando a gente tem gestores que são inteligentes, esses gestores também não dormem, né? Então, isso ajuda também a ter investimento. Mas cabe a nós, como profissionais de tecnologia, passar para os nossos gestores essa preocupação também. Então, esse relatório aqui é bem legal, vocês também levarem para a alta gestão para falar sobre isso. E ser bem sincero, não estou confortável com a situação do cybercrime. Então, esse dado aqui é bem bacana também. Outro dado aqui também interessante é que os executivos têm quase absoluta certeza que eles vão tomar um ataque de cibersegurança envolvendo inteligência artificial nos próximos 12 meses. Isso a gente está falando de 66% das respostas dos caras. Aí vem outros setores aqui também. Né? Tem gente já se preocupando também com a computação quântica. Tá? A partir de 2030 tem outros estudos que já falam isso. Vai mudar completamente os métodos criptográficos que a gente utiliza hoje. Tá? Então tem uns dados bem legais nesse relatório, então eu recomendo todo. O Diego acho que colocou no site, no chat ali também. Coloquei no chat aqui o link. E daí a gente já começa com uma pergunta aqui bem interessante para todos, né? Sua empresa realmente está preparada para suportar os ataques atuais? Realmente é um desafio. É um desafio forte. E daí, Diego, vou passar a palavra aqui para vocês. Tá? Antes de falar, até, Diego, acho que é legal deixar bem claro que segurança, a gente sempre fala isso em todos os webinars também, apresentações, ela é feita por camadas. Tá? Tem várias, né? Um ataque hoje não é simplesmente só um malwarezinho. Tem várias camadas de ataque. Né? E essa camada tem que ser olhada, tem que ser entendida de como que os atacantes vão atacar. Para que a gente redefinir as nossas estratégias de segurança. E por isso que o MDR é tão importante aqui. Exato. Muito mais importante até mesmo que um próprio estoque. E aqui a gente vai entrar nesse detalhe aqui também, para explicar a diferença de um de outro. Perfeito. Bom, pessoal, então, pegando exatamente essa linha que o Manuel comentou, o que vem a ser o MDR, né? É o Manage, Detect and Response,
né? Então, ele é formado principalmente de um gerenciamento, né, de uma solução, tecnologia, enfim, junto com a detecção de ameaças mais a resposta a incidentes, né? Um serviço que ele combina, né, tecnologia e especialistas para proteger, né, as empresas justamente sobre as ameaças digitais, né? Então, não adianta, né, a gente ter uma solução, uma tecnologia e simplesmente instalar ela, né? A gente precisa configurar, a gente precisa seguir as melhores práticas, a gente precisa realizar um monitoramento contínuo, né? Precisa ter a questão de identificação de comportamentos suspeitos, né? Ataque, né? Conseguir detectar um ataque em tempo real e principalmente conseguir responder a esse ataque, né? Então esse é o conceito aí de MDR. Pode passar, Manuel, por favor. E o que vem a ser então o SOC, né? O SOC, então, um pouco diferente do MDR, né? Ele é um centro de operações de segurança, né? Security Operations Center. E qual é a principal diferença, né, entre o SOC e o MDR? Um SOC, né, da mesma forma ali como o MDR, ele também vai ter tecnologia, vai ter pessoas, né? Só que ele é uma estrutura, né, dedicada ali a monitorar, correlacionar eventos, né? E também detectar e responder a incidentes. Porém, uma das principais diferenças é que o SOC ele é uma estrutura onde os analistas eles monitoram e gerenciam a segurança de toda a organização. Então a gente vai pegar, né, justamente receber eventos de diversas fontes, correlacionar esses eventos e atuar em cima disso, né, para justamente, né, conseguir detectar esses comportamentos anômalos e a gente, né, desenvolver respostas em cima desses comportamentos, né? Ele tem uma atuação como se fosse ali um centro de comando e a principal tecnologia, né, que envolve o SOC é o nosso famoso CIEM, né, que é justamente essa tecnologia que correlaciona, né, recebe a informação de diversas fontes, correlaciona essas informações, né, esses dados, e a partir daí a gente tem um monitoramento 24/7, né? Então, pensa que esses dados vêm, são correlacionados dentro do CIEM e temos uma equipe 24/7 ali monitorando, né, analisando todos esses eventos. É importante também, né, Diego, informar que dentro do SOC nós podemos ter vários MDRs também, né? Pode, A gente vai ter, depois vai mostrar como é que funciona a parte de monitoramento da Drop aqui, a gente vai falar um pouco do nosso SOC também. Você vai ter que tem a equipe de monitoramento e tem a equipe que gerencia, que faz a parte de resposta, né? E quando a gente fala a nível de SOC, vou dar um exemplo bem simples, né? A gente tem muitos clientes de SOC aqui, a gente recebe os logs, tem as parametrizações dos alertas, o pessoal fica revisando ali. Porém, quando ocorre um tipo de incidente, alguma coisa, o SOC já tem autonomia para tomar, porém ele vai acionar lá o responsável pelo cara. Então a gente recebe e-mail de firewall, de antivírus, de NDR, de infraestrutura, de AD, um exemplo, né? De muitas, de UAF. E ali a gente detecta aquilo, só que, pô, quem é o responsável pelaquela tecnologia que está cuidando daquele negócio? Tá? Então, por isso que o SOC ele também pode ter o MDR. Porém, quando a gente fala do MDR ali, manager, o Detecting Response, está sendo feito em cima de uma tecnologia. O SOC aqui está em cima de vários. Tá? No MDR da Drop Hill, a parte do DR é feito pelo SOC da Drop. A gente vai mostrar aqui para vocês. Tá? Então, a gente também vai entrar um pouco, né, Manuel, justamente explicando, né, sobre agora como que funciona o MDR da Drop Hill, né? Então, como o Manuel comentou, dentro do nosso MDR, né, tem exatamente a questão do SOC é extremamente importante,
né? Mas como o foco do MDR é exatamente como o Manuel falou, tem especialistas em cima daquela solução específica para responder, né, em tempo real um incidente, né? Então, geralmente o SOC ele vai depender de vários MDRs ali dentro para que a gente tenha uma resposta realmente efetiva. Por a gente trabalhar com a segurança de todo o ambiente, o MDR ele tem um foco exclusivo, né, em justamente analisar todos os tipos de ameaças e fazer uma resposta efetiva usando as tecnologias que comportam, né, o MDR específico. Maravilha. É importante falar que o MDR hoje, a Drop Hill, aplica em várias soluções, tá? A gente depois vai ao próximo slide, a gente mostra isso, né? Mas o que inclui dentro do serviço de MDR da Drop Hill? Primeiro que a gente está dentro de um ambiente extremamente controlado, somos certificados também, nossa certificação 27001 dentro desse processo, e todas as tecnologias que a gente trabalha também possuem a certificação SOC 2. Então, isso já traz também aquela tranquilidade para o cliente final. Então, o MDR, na verdade, ele é um pacote de soluções que a gente oferta, tá? Desde, em alguns casos, licenciamento da solução. Então, nós somos as soluções que a gente representa hoje, nós somos MSSP. Então, isso, em alguns casos, muitos dos casos, a gente consegue facilitar o cliente não ter que pagar aquele dinheiro aquele preço one shot do licenciamento, que normalmente é muito caro, e dependendo dos acordos que a gente tem com os fabricantes, a gente consegue ter uns preços bem diferenciados também. Outro ponto também é que a gente joga esses alertas tudo de dentro do nosso CM, dentro do nosso SOC, que isso permite a gente já ter muitos casos de uso definido. O nosso SOC, ele já está conectado ao nosso MISP também, né? O Diego depois pode falar um pouquinho mais sobre esse cara, onde a gente recebe fontes de informação de várias outras instituições, de outras organizações do mundo inteiro, e também a gente alimenta o nosso MISP para ajudar a comunidade quando surge uma nova ameaça. Isso é importante porque dentro do nosso CIEM já tem uma automação para a gente já ter alertas sobre isso. Então, se caso bater algum log lá do CrowdStrike, que é o nosso exemplo aqui, e a gente não tem uma regra de bloqueio, por exemplo, dentro do EDR de CrowdStrike, o CIEM já pode dar um alerta e a gente já tomar uma ação ou já parametrizar aquela regra. Então, isso é legal também. Toda a parte do monitoramento 24/7, pelo time humano. A gente fala muito em tecnologia aqui, a gente está acompanhando o mercado também, dentro de outros conceitos, como o Next-Gen SOC, que é o nosso caso, nós já somos um SOC de próxima geração, mas também a gente está vendo os conceitos de SOCless, né, de outros argumentos também que a gente vem vendo, vem estudando. Então, o SOC da Drop Hill já está preparado para receber como todos os tipos e formas de alertas que as soluções da Drop Hill trabalham. Então, a gente já tem muito caso de uso definido. O próprio gerenciamento das soluções e, óbvio, a detecção e resposta. Além disso, nós temos uma série de pré-definições, relatórios e reportes, documentação, né, onde os clientes vão ter tanto os relatórios mensais de tudo que é feito, como também relatórios específicos. Caso, por exemplo, sofra algum tipo de incidente, nós temos as evidências e também um time de caça-ameaça. Além disso, todo o MDR da Drop já tem um pacote de horas incluso de forense digital. Isso pode ser acionado ou para o serviço do MDR em si, ou para alguma outra situação de algum incidente que não envolva essa solução que a gente está trabalhando, mas que a empresa precisa de um apoio por uma resposta ao incidente. Então já tem um pacotinho de horas lá para apoiar, isso já dá mais uma tranquilidade para a empresa também. Isso além disso, né, Manuel, aqui, principalmente ali nessa questão da análise forense, né, a gente apoia muito justamente, né, na questão de evidências, né, nesses casos de incidentes. Então, logs, evidências que são necessários justamente para fazer a resposta, né, para a gente conseguir também levar isso para algum tipo de órgão regulador, alguma resposta, né, para
para alguma autoridade que a gente venha a ter que fazer, né? Sim. E além disso, também a gente tem toda a parte de inteligência de ameaça da Drop, né? Nosso CTI, que até o próximo, a gente vai falar muito no próximo webinar também, e eu recomendo a todos participarem também. O nosso próximo e último do ano, né? A Glória pode até me corrigir se acho que vai ser o último do ano, vai ser o próximo. Então, ele é um pacote com equipes segmentadas. Esse é um outro ponto também. Quando a gente fala em MDR, com o CrowdStrike, nós temos uma equipe especializada em CrowdStrike, com as certificações necessárias em cima da fabricante, e também são especialistas no produto. Nós temos uma equipe de gerenciamento, nosso head de Blue Team, ele tem a missão também de ficar sempre revisando as parametrizações, as regras e parametrizações das soluções junto com as equipes. Além disso, nós temos todos os playbooks, os playruns já parametrizados dentro do nosso SOC. Então, a gente está falando de basicamente 3, 4 equipes aqui. A equipe de MDR de CrowdStrike, que a gente vai falar, ou de outras soluções que são as próximas aqui, né, que a gente trabalha. A equipe de SOC, a equipe de Threat Intel e a equipe de investigação forense digital. Então, não é uma só essa questão. Por que a gente fala que o MDR ele é tão importante, gente? Por quê? Porque hoje a gente sabe como os profissionais eles estão sendo muito sobrecarregados. As organizações colocam uma solução, que daí a gente vai entrar no... Eu vou deixar essa fala, estamos chegando perto aqui, tem um slide legal para isso. Só para a gente finalizar a questão do... Aqui, Diego, quer explicar rapidão esse caso aqui? Perfeito. Aqui é basicamente como é que chega os logs, né? Como é que chegam os logs, né? E o que tem, na verdade, não é simplesmente chegar aos logs, né? Não é simplesmente um CIEM. É a expertise, né? Todo um ecossistema que a gente possui, né? De profissionais, de utilização de inteligência artificial. Não tem como fugir disso hoje em dia, né? Para fazer justamente triagem, análise de dados, né? Entender contexto das ameaças, né, e das técnicas e táticas utilizadas pelos atacantes. Então, como o Nel comentou, dentro do nosso SOC, a gente tem a parte de inteligência de ameaça, de threat intelligence, onde a gente tem informações, indicadores de comprometimento que ficam dentro do nosso MISP. Então, existe toda uma correlação dessas informações. A gente recebe informações. A gente tem a caça-ameaças, onde a gente encontra informações, joga dentro do MISP, compartilha com outras organizações e recebe informações de outras organizações, justamente para a gente conseguir correlacionar e quando tiver algum evento anômalo, a gente conseguir fazer um comparativo entre, sei lá, um IP, um link ou qualquer tipo de indicador de comprometimento, né? E junto principalmente com toda essa estrutura, né, de casos de uso, porque a gente tem que entender o que é cada técnica e cada tática e como que a gente identifica elas, né, para depois sim criar todos os procedimentos de resposta que são os playbooks e os runbooks dentro desse processo. Então pensa que é todo um ecossistema, né, utilizando inteligência artificial, utilizando um data lake de informações que são correlacionadas e no final do dia nos ajudam a detectar e fazer as respostas. Outro ponto legal também de comentar aqui, quem não acompanhou todas as nossas séries do ano, a primeira série tem 16 episódios, a gente fala sobre malware. Então a gente pega cada etapa de um ataque, não só de ransomware, né? Principalmente a gente fala muito do ransomware, né? Cada camada e soluções. Recomendo totalmente vocês analisarem, acompanharem esses webinars. São 16 episódios da série Ransomware. E também nós temos um específico de SOC, que mostra até como é que funciona o SOC da Drop. Aqui a gente está só recapitulando o que a gente já apresentou também nos outros webinars, mas informando também que isso faz parte do MDR da Drop. Tá? A gente usa um pedaço dele para atender o MDR. Tá? E é importante que a gente usa
tecnologia, processos, pessoas e tecnologia. Como o Diego falou, é impossível a gente não seguir com IA, a gente segue com inteligência artificial, porém a gente tem a inteligência humana, aquele HI ali, desculpa, o IH ali, é a inteligência humana que faz toda a diferença também. Perfeito? Aqui a gente vai passar rapidamente sobre esse conceito, que é o que inclui dentro do serviço de SOC da Drop, que também está dentro do MDR da Drop, né? A partir de monitoramento, a partir dos especialistas e da investigação. Aquelas 4 equipes que eu comentei anteriormente. Na sequência também, isso aqui é um ponto também legal de comentar, né, Diogo? A revisão desses caras aí, se puder. Exatamente, né? Então, de novo, dentro dessa estratégia, é impossível também a gente não ter justamente a receita de bolo, né? Entender como que a gente responde para cada um desses casos de uso que são criados, dessas técnicas e táticas, e a receita de bolo do que a gente tem que seguir quando acontece um desses eventos. Então, são os playbooks e os runbooks que dão exatamente essa transparência para a nossa equipe atuar em cima dessas detecções, desses cenários, né? E isso numa análise contínua, né, da evolução do ambiente. O que significa isso, né? Que realmente a gente fica acompanhando, a gente tem uma equipe de inteligência que fica acompanhando as técnicas e táticas que, né, a gente encontra dentro do mercado, fica analisando, por exemplo, grupos de criminosos para entender o que eles estão fazendo, o que eles utilizam, quais soluções, quais ferramentas, quais são, né, os procedimentos que eles utilizam, e olhando sempre para o negócio do nosso cliente, que é entendendo, né, se não mudou alguma coisa dentro do ambiente do nosso cliente, um processo novo, se entrou um servidor novo, uma aplicação nova, né, um cenário novo dentro do cliente. Então, tudo isso, né, é uma análise contínua para que a gente não tenha pontos de sombra ou não deixe de detectar algo que realmente esteja acontecendo dentro do ambiente. Exato. Então, maravilha. E agora a gente entra um pouco mais sobre a solução da CrowdStrike, né, que é o objetivo aqui, a gente falar do MDR da Drop Hill com CrowdStrike. Mas lembrando que nós temos, acho que uns 3 ou 4 webinars, né, Diogo, com as soluções mais aprofundadas sobre CrowdStrike. A gente não vai entrar em detalhes sobre a tecnologia CrowdStrike. Outro ponto que é extremamente essencial, a gente vai falar agora e vai reforçar no final. O MDR da Drop Hill, ele também, muitas empresas que já possuem CrowdStrike, muita empresa já possui CrowdStrike, estão contratando o MDR da Drop Hill, somente o serviço, sem licenciamento, porque entende da complexidade que é hoje da gente administrar essa camada de proteção que a ferramenta oferta. Bem, CrowdStrike que a gente passa reto em questão de confiança do mercado, tá? Até quando ocorreu aquele incidente, que na verdade foi uma fatalidade de desenvolvimento de uma atualização quando deveria ter sido lançada, que ocorreu no passado, né? Ou foi esse ano? Sim. Ano passado. Ano passado. Tá? Ou seja, isso não foi um incidente cibernético, foi um problema de desenvolvimento da solução que afetou os endpoints Microsoft, né? Todo mundo falando, né? Tinha muita gente questionando a gente sobre esse caso, mas se a gente analisar as ações da CrowdStrike antes desse incidente e agora, vocês vão ver que ela teve, hoje vale quase o triplo do que foi antes do incidente. Isso mostra como a CrowdStrike atendeu e respondeu a todos os clientes que sofreram com aquele incidente, né? Ou seja, ela se comportou muito bem para o mercado. Mas vamos lá, a CrowdStrike é líder disparado em soluções aqui de proteção de endpoint, tá? Em questão relacionado a MDR, ou seja, a própria CrowdStrike tem um MDR, e por isso que junto com o MDR da Drop Hill, isso torna um negócio mais forte robusto, ainda, né? mais robusto, porque a gente também tem um acesso como partner
da CrowdStrike ao time de inteligência da CrowdStrike também. Então, isso cresce também a tranquilidade que o cliente precisa para garantir a proteção dos seus endpoints, não só de endpoint, de nuvem, de identity e outras frentes também. Tá? Então, esses aqui são os relatórios atuais, tanto do Force de 2025 para a MDR e também agora de maio de 2025, temos de proteção de endpoint aqui do Gartner. Sobre a avaliação de eficiência aqui, Diego, sobre esses testes aqui, o que é isso aqui? Explica rapidamente, meu amigo, nós temos que estar começando a apertar. Sim, mas vamos lá, rapidamente explicando aqui, são testes, né, que são executados em vários players de mercado pelo MITRE, né, e o quadrante da esquerda, ele demonstra o teste Open Book, onde os fabricantes eles sabem quais são, né, os testes que vão ser executados, e no quadrante da direita, né, temos o Closed Book, então, que os fabricantes eles não sabem as técnicas e táticas que vão ser utilizadas. E aí o MITRE mede ali o grau de precisão de todas essas soluções. E aí vocês até podem comparar ali que tem players que alteram, né, quando a gente está falando de Open Book e Closed Book, mas CrowdStrike não, ele se mantém, né, com um grau de eficiência muito alto aí nos dois testes. Quando a gente fala em Open Book, aqui é legal a gente falar dessa questão aqui do Open Book, porque tem a função realmente de um EDR. Quem conhece bem a função de uma solução de EDR, Endpoint Detect and Response, sabe que existem várias parametrizações de regras. Então, não é simplesmente botar o by default do fabricante X. Ok, isso aí é o que mais a gente fala muito. Pô, contratei da solução X. Cara, pede para o teu parceiro que você contratou, tenha certeza que você tem as regras bem parametrizadas do EDR, senão o EDR de você vai passar tudo. E no caso aqui, ó, da CrowdStrike líder, também teve a Palo Alto, também foi eficiente nesse aspecto. Eles pegaram e parametrizaram as regras conforme os ataques que o MITRE lançou. Isso mostra eficiência. Já o outro, ninguém sabia o que era. Então, o CrowdStrike aqui bateu em 99% de eficiência. Esse número aqui já é um pouco defasado, né? A gente não conseguiu pegar o dado correto para atualizar para o webinar, mas já passou de 20% aqui a fatia de mercado de CrowdStrike em soluções de antivírus, né? Aí nós temos a segunda maior fatia aí, é a Microsoft, e os demais são os demais fabricantes. Tá? Ali. E aqui os testes, né, que não deixam de ser os mesmos lá de cima, um pouco mais aprofundados, realizados aqui por outras instituições. Show, John? É isso mesmo. Na verdade, são testes aqui, né? São reconhecimentos que o MITRE deu para o CrowdStrike, né? Que são 100% de proteção contra ransomware, 100% em precisão legítima, ou seja, né, não ter os famosos falsos positivos, o EDR mais eficiente no mercado e também eficiência em sistemas operacionais Mac. Isso, 100%, né? A gente vai bater muito na tecla dessa questão do EDR, porque o EDR depende muito também do time que gerencia uma solução, como o CrowdStrike, né? Nesse aspecto. De novo, a gente vai passar brevemente aqui por cima, né? Essa solução da CrowdStrike tem uma camada de proteção para várias superfícies de ataque. Então, desde a parte de proteção de endpoint, né? Que a gente fala muito aqui. Todas essas frentes aqui a gente já fala em webinars anteriores, então a gente não vai entrar em detalhes. Quem tiver interesse aí pode entrar em contato com a Drop Hill também, que daí o time, os nossos executivos vai entrar em contato com você, apresentar um pouco mais a solução também, quem quiser conhecer e também fazer prova de conceito, inclusive do MDR da Drop. Tá? Hoje a gente não precisa. Em questão de segundos, a gente está disponibilizando o ambiente CrowdStrike completo para o cliente testar todas as suas features. Tá? Mas quando a gente fala muito em MDR aqui, a gente fala muito dessa camada de proteção aqui de endpoint, tem a parte do EDR, XDR é a solução deles, né? Mas a gente fala muito aqui do EDR, de novo eu repito,
quem entende bem sabe que tem que ter um olho diferente para as regras do EDR de vocês. Tá? Então, o CrowdStrike aqui tem camada de proteção para proteção de endpoint, de nuvem, tem uma parte de threat intelligence que ajuda muito na inteligência de ameaça também. No MDR da Drop isso vai um pouco além, porque a gente utiliza todo o lado de threat intel da Drop, que não é só com CrowdStrike dentro dessa frente. A parte do identity, né? Da parte de identidades, exatamente, né? Que aí a gente faz todo o monitoramento aí de credenciais dentro do ambiente, de identidades mesmo dentro do ambiente, e principalmente aí uma camada mais focada em segurança e automação, né? De tecnologia ali, vem ali muito na linha ali de gerenciamento de vulnerabilidades, de ficar validando integridade de arquivos, gerenciamento de logs, enfim. Maravilha. Tem todo um apoio do MAIA, lembrando também, né, esse é um outro ponto também, CrowdStrike, a gente trabalha com solução de produção de endpoint com inteligência artificial desde 2015, né, a gente era parceiro lá de Silence, que foi pioneiro, e depois a gente migrou para CrowdStrike. CrowdStrike também é nativa, nasceu 100% com IA, por inteligência artificial, não é por assinatura. Então, é um agente extremamente leve dentro disso. Além da IA de proteção do CrowdStrike, a CrowdStrike também tem a Charlotte AI, que facilita a investigação em cima disso também. Então, é uma IA bem poderosa sobre esse cara. Benja, quer falar desse cara aqui? E aí a gente trouxe, né, aí a Mercedes, né, uma ilustração ali da Mercedes, da Fórmula 1, né, e é justamente para a gente abrir com um questionamento, né, qual é o problema dessa imagem, né? A gente tem aí, e é de fato uma imagem que a gente trouxe para justamente ilustrar o que está faltando, né? Pô, a gente tem aí uma Mercedes que ela é rápida, ela é eficiente e tudo mais, mas de fato, o que falta para a Mercedes ela de fato ganhar uma corrida? Ela sozinha vai ganhar uma corrida? Ela sozinha vai acelerar, vai parar, vai frear, vai ter a estratégia de ultrapassar os seus adversários, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma ilustração justamente para trazer essa provocação, né? É como se a gente estivesse levando o que o Manuel falou, o EDR. Ele sozinho, né? Se a gente colocar ele by default, ele vai resolver todos os problemas? Ou a gente precisa refinar, ou a gente precisa ficar monitorando o que ele vai alertar? Como que a gente faz isso? Né? E a resposta, Pode falar, resposta vai vir na sequência, né, Manuel? A gente está falando aqui, a Mercedes, se pegar nos últimos anos, por que pegamos Mercedes? Uma, porque a CrowdStrike é patrocinadora da Mercedes, e também que a Mercedes aí, nos últimos anos, esse ano aí não, a gente vai até ter uma analogia desse aspecto, por isso que junta tudo. Nos últimos anos ganhou, né? Teve quantos foi campeão mundial com o Hamilton, né? O Hamilton saiu, agora está na Ferrari, né? E tem até um problema dentro disso também, né? Do piloto pilotando o carro errado, né? O Hamilton já não está naquele auge que estava com a Mercedes. E nem a Mercedes com a falta do Hamilton. Então, tem toda uma jogada no meio disso. Então, por isso que a gente fala aqui, né? A gente tem uma Ferrari com ferramenta, isso, gente, vale para qualquer outra tecnologia também, só que às vezes está sendo pilotada de forma equivocada, de forma errada, e às vezes nem é culpa do analista que está na linha de frente. Tá? Por isso a importância do MDR. O analista que está ali, que normalmente as organizações largam na mão dele aquela tecnologia, ele não cuida só daquilo ali, ele não está olhando os logs 24 horas por dia, ele não está tendo tempo para estudar e fazer a formação daquela tecnologia. Ele tem umas 5, 6 tecnologias embaixo do colo dele. Ele tem que trabalhar. E daí, quando ocorre um incidente, que daí ele vai olhar para aquela tecnologia. Então, a analogia dessa imagem mesmo é que nós temos
uma Mercedes sem um piloto não faz nada. Ela realmente precisa. Tem tecnologia, é o carro mais veloz do mundo, mas falta o piloto para pilotar. Tá? E é por isso que a gente entra agora sim a gente entra no MDR com o CrowdStrike da Drop Hill, tá? Que traz exatamente o que a gente quer, que a gente passa para o nosso cliente, que é a tranquilidade, para que os nossos clientes foquem nos seus negócios. Tá? Aqui, então, é só um resumo de tudo que a gente já falou, tá? Agora com o CrowdStrike mesmo. Então, a gente, além de CrowdStrike ter seu próprio SIEM, a gente joga todas as informações hoje de CrowdStrike para o SIEM da Drop. A gente utiliza aqui, vocês estão vendo uma telinha do Splunk, que é um dos nossos SIEMs, que a gente fica na tela de gerenciamento aí da galera de monitoramento 24/7 do nosso SOC. Tá? Aí a gente bate na tecla novamente do EDR, e isso serve também para as outras soluções de identidade, solução de cloud, de solução de proteção de container, de endpoint. Quem não conhece esse cara, o Mitre Attack, inclusive tem um outro que a gente fala, também tem o Mitre Atlas, também, que é voltado para técnicas de ataques e inteligência artificial. Tá? Recomendo vocês entenderem. Quem não conhece ainda, o Mitre Attack, então, ele apresenta aqui mais de 427 técnicas de intrusão que um atacante faz. O EDR de vocês, se vocês são clientes CrowdStrike ou não são, qualquer outro, mas falam que tem EDR, olhem para a recomendação da Drop aqui, olhem para o Mitre Attack e parametrizem regras por regras para cobrir o Mitre Attack. Somente assim vocês vão ter uma forma de detectar uma ação, uma movimentação lateral, até com antivírus um pouco mais, digamos assim, simples, não tão eficiente quanto os antivírus de próxima geração, como é CrowdStrike. Vocês vão ter aí uma camada maior de proteção. Não adianta falar que tem EDR e não ter parametrização de regras. Esse, na verdade, né, Manuel, é o guia de parametrização. Né? É um guia que vocês podem seguir para parametrizar as soluções de vocês e de fato, né, conseguir detectar algo desde ali da parte do quando um atacante está fazendo o reconhecimento até ali a parte do impacto, né? Então são várias fases e muitas vezes o atacante vai pular uma dessas fases, né? Ele já vai ter uma credencial, então ele já pulou ali a parte de reconhecimento, já está no initial access, né? Então é necessário a gente ter uma solução que contempla essas etapas e essas técnicas e táticas. Exato. Então, complementando toda a solução de CrowdStrike mais o MDR da Drop Hill, lembra que a gente estava só com aquela caixinha ali, só estava com essa caixinha aqui, estava com essa outra caixinha aqui, que a gente mostrou todas as soluções de CrowdStrike. Então, o MDR da Drop Hill ele complementa nesse aspecto. Por quê? Porque nós temos os especialistas, um time de Blue Team, especialista em CrowdStrike. Temos uma equipe aqui com toda a formação necessária, que administra e faz o gerenciamento dessa solução. Teve questionamento aí, a gente depois já responde, tá? E sem falar que nós temos também um time de resposta do nosso SOC aqui também, tá? Então, além disso, o time de prédio interno. E daí a gente entra exatamente nesse ponto, né? A Mercedes não seria a vencedora se não existisse o Hamilton. Eu sei, Diego, se você está escutando um som de um cachorro aqui, alguma coisa assim, não? Não tem nenhum som. Maravilha. Aí essa imagem exatamente mostra, né? Hamilton foi muito vencedor com a Mercedes. Agora o Hamilton está na Fórmula 1, já não está dirigindo na Ferrari, não está pilotando um carro correto, né? Tá uma equipe diferente, né? E a Mercedes também falta aí um piloto como o Hamilton também para voltar
a ser a líder das montadoras, né, das fabricantes aí. E para a gente finalizar, Diego, rapidamente, que o nosso tempo aqui está bem apertado, para a gente falar um pouco desse caso de uso aqui. Esse caso de uso até, a gente só trouxe realmente para ilustrar mesmo, né, Manuel, a parte de uma ameaça em específica, né, que foi uma ameaça até recente, né, que foi bem difundida, faz bem umas 4 semanas divulgada, isso né? aí, né? Faz umas 4 semanas que foi essa questão deles espalharem, né, de atacantes começarem a espalhar ali um malware ali principalmente via o canal do WhatsApp, né? Era um vírus bem voltado a justamente roubar informações bancárias, usuários, senhas e tudo mais dos usuários, né? E isso vinha dentro de um zip que eles mandavam, que eles não conseguiam abrir no navegador, então estavam mandando via WhatsApp. E aí, para contar um pouco a historinha ali de como a nossa equipe atuou do MDR, né? Então, não é só a parte de bloqueio, né, por uma tecnologia, mas sim o estudo da ameaça, né, o nosso threat hunting, que a gente chama, e nosso threat intel envolvido em todo esse processo. Então, até a imagem aqui do processo ali que a própria ameaça segue, né, desde do download, vamos dizer assim, do zip dentro da máquina até a execução dela, notem que ela vai seguir vários processos que são processos legítimos dentro da máquina, e aqui já vem uma dificuldade muito grande que muitas tecnologias têm em não conseguir detectar essas atividades legítimas que os atacantes vão executar, mas a hora que acontece algo anômalo, por exemplo, a execução aqui de um PowerShell que fazia comunicação com uma determinada URL, um IP malicioso e usava técnicas de ofuscação, tudo isso foi revertido e foi feito o bloqueio ali em questão de milissegundos, né? E aí não parou por aí. A nossa equipe, então, analisou todos esses componentes que estavam envolvidos dentro desse ataque, então DNS, a parte de IPs, a parte de hashes, né, e tudo mais. E isso com todo esse estudo, o que a equipe também faz, né? Além de alertar o nosso cliente, além de garantir que ele esteja seguro, né? Porque isso aconteceu, todos os nossos clientes que tinham o nosso serviço estavam seguros, foram protegidos e a gente tem as evidências dos bloqueios, né? Eles foram alertados sobre isso. A gente passou todas essas informações de IOCs para eles alimentarem outras camadas de segurança. Então, colocar lá IPs maliciosos no firewall, pegar esses hashes e alimentar outras soluções de segurança. E, né, e também trazendo recomendações adicionais para aqueles cenários, né, para que esse cenário realmente não viesse a ocorrer em seus clientes ou em outras empresas, né, também terceiras a esses nossos clientes. Maravilha. Maravilha que só foi realmente um caso bem recente, né, que a gente deu um burburinho aí no mercado aí. A gente detectou isso, o nosso time detectou no momento, nos primeiros casos, já na madrugada mesmo que teve, acho que é um primeiro ponto, e daí depois a gente já geramos até um comunicado aí para todos os nossos clientes, tudo sobre esse caso, né? E para finalizar, os benefícios, né? Os benefícios de escolher a DropHill como o MDR junto com o CrowdStrike. Tá? E, de novo, repito, isso não é necessariamente quem já é cliente CrowdStrike, não possui MDR hoje, ou está pensando em avaliar a troca de quem gerencia o CrowdStrike de vocês. A DropHill hoje tem exatamente esses benefícios, né? A gente, serviço gerenciado e operado por especialistas, detecção e resposta eficiente dentro de um SOC disponível 24/7. A nossa SOC hoje tem essa eficiência. Redução de custos operacionais, porque você vai liberar a sua equipe para focar em outros negócios da sua empresa, ou até fazer a supervisão da Drop também nesse aspecto. Tá? Para quem não é cliente CrowdStrike, a gente consegue
destrinchar o licenciamento da solução via um contrato muito bom que a gente tem e competitivo que a gente tem com a própria CrowdStrike de MSSP. Então a gente pode ofertar a solução como serviço, independente do volume, tá? Então se tem clientes em pequena empresa e também de grande empresa, a gente tem condições aqui muito bacanas. Então aquele que pensa, mas eu não vou ter CrowdStrike num ambiente com 10 endpoints, com 5 endpoints. Nós temos clientes com 3 endpoints. Né? Teve uma sociedade de um cliente nosso que saiu, um dos advogados saiu lá e pediu, tem uma licença. Então pode muito bem aqui seguir com a Drop nesse aspecto. E sem falar pela regulamentação que a Drop tem hoje. Então, quem tiver interesse aí, pode falar com o time, o time pode nos contatar, e que um time de executivos aí de contas vai atender vocês, vai fazer a apresentação junto com o engenheiro de cibersegurança para poder exatamente apresentar por completo todo esse serviço da Drop Hill junto com o CrowdStrike. Ok? Gente, batemos o nosso horário aqui, 1 minutinho em atraso. A gente vai abrir espaço aqui para perguntas e respostas. Agora, eu não sei se a gente para agora ou com a gravação, como é que a gente faz? Não, pode continuar a gravação. Eu só vou colocar o link do sorteio enquanto inicia ali o perguntas e respostas. Aí já otimiza um pouquinho. Temos uma pergunta aqui, tá, Manuel? Que os membros do SOC são todos certificados. Boa pergunta. Tá? Agora vou perguntar de outra pergunta, né? Certificado em quê? Essa é a primeira pergunta. Tá? Porque a gente está falando aqui a equipe de MDR, que é a galera que faz a gestão de gerenciamento da solução. Se a gente fala em CrowdStrike, isso serve para os outros fabricantes também, tá? Todos têm as suas qualificações, beleza? Por exemplo, então quem cuida de CrowdStrike tem todas as certificações de administrator, certificação de partners, de formação da fabricante. Se é de Imperva, tem todas as soluções e treinamento de Imperva e de Thales. Se é de Tenable, todas as certificações de Tenable e parará. Se é de BlackBerry, todo mundo, entendeu? Com os fabricantes nós temos as certificações. Tá? Se é de CyberArk, também. E assim por diante. Managed Engine, enfim. Todos também têm serviço gerenciado. Então, quem opera as ferramentas tem essa certificação de operação. Agora, quando a gente fala a nível de SOC, que é quem está olhando os alertas 24/7, esses caras têm a formação de SOC. Correto, Diego? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Né? A gente investe muito, né, Manuel? Principalmente na equipe na de formação. SOC. Isso. Na questão de resposta. Aí que é o detalhe. Esse cara, o time de MDR, já parametrizou basicamente todas as ações e o que o SOC pode fazer ou não. Então, naquele exato momento que o Diego mostrou ali da investigação ali, o SOC já chegou aquele alerta. Nesse caso, acho que já foi bloqueado automático, né, Diego? No outro caso ali, já tinha uma automação para aquele bloqueio. O SOC identificou, abriu o ticket e já notificou o time de gerenciamento para fazer o estudo. Então, tem diferenças em formação da equipe de monitoramento, da equipe que gerencia a solução, porque são várias soluções, óbvio, né? Da equipe de monitoramento e resposta, que é no SOC ali também. Tem outras certificações também. Além disso, nós temos a parte de Threat Intel, que é outra formação completamente diferente. Assim como tem a de Forense, que é outra formação completamente diferente. Tá? Então, eu respondi o questionamento, tá? Mas são equipes, essa também é a vantagem de ter um serviço de MDR nesse formato. São equipes separadas e segmentadas nessa linha de frente. Exato, mas a gente também investe muito, né, Manuel, principalmente nas certificações da CompTIA, né, que são certificações justamente
né, que trazem esse viés, né, querendo ou não, desafiam ali quem faz essas certificações a entenderem cenários, ameaças, entender um pouco do nosso mundo de segurança da informação, que a gente entende que é bem importante. Tem certificações de alto nível, né, que realmente os nossos colaboradores, né, a gente incentiva a fazerem, né? Tem outros tipos de certificações mais focadas a Blue Team, a Red Team, aí a gente pode falar de OSCP, né? E Blue Team, claro, né? Como o Nel comentou, a gente investe muito também nas soluções, né? Na certificação das próprias fabricantes. E, claro, temos até profissionais de alto nível ali, por exemplo, dentro do SOC envolvido, que tem a CISP, a CISM, enfim, né? Então, ali temos toda uma gama ali de certificações ali dentro do nosso time. Maravilha, maravilha. Tem um comentário aqui, Manuel: ter uma solução de segurança é bom, mas ter um time especialista para atuar e reagir em uma tentativa de incidente é essencial. Perfeito, é isso mesmo. Esse objetivo também, isso que a gente oferta, tá? É time especialista em cima daquela tecnologia, assim, além do time de resposta também disponível. Gente, realmente o nosso time aqui se encerrou, né? Nós vamos, acho que encerrar agora, não sei se encerra agora a gravação, né? E depois eu só corto na hora de publicar. Só corto essa parte maiorzinha. Só preciso, por favor, Manuel, que abra o sorteador. Sim, tá. É importante a gente também falar que quem quiser ficar um pouquinho aqui também, depois fazer mais questionamentos, também pode. A gente só vai ter que encerrar a gravação mesmo, por causa, respeitando os demais aí no time, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Vamos botar no ChatGPT, né? Melhor. São 32 números. Não, beleza. Deixa eu só... Por algum motivo, loguei aqui. Abrir o MFA aqui. Diego, tu tá com o teu aberto aí? Não, Manuel. Foi. Abriu o meu aqui. Abriu aqui. Posso abrir? Não, abriu aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Maravilha. Qual é o... Quantos números são mesmo, Glória? 32. Vamos lá. 17. Número 17. 17 é o Augusto Panabecker. Desculpa se não é assim que pronuncia o sobrenome, é bem difícil. Parabéns, Augusto. Parabéns, Augusto. Repita o sorteio sem repetir. Repetir o último sorteado. 9. Número 9. 9 é o Rafael Russo. Maravilha. Olá, parabéns, Rafael. Parabéns, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Bastante gente ficou do início ao fim. Acho que foi bem bacana também. A gente se coloca à disposição de vocês
para o que for necessário e podem contar com a Drop Hill no que for necessário relacionado à cibersegurança. E, óbvio, quem quiser conhecer um pouco mais o MDR, entre em contato dentro do e-mail sales, vou botar no chat aqui, sales@drophill.com. Um dos nossos executivos de contas vai entrar em contato, vai apresentar um pouco mais aprofundado esse serviço de MDR, e juntamente também com quem não é cliente CrowdStrike pode tocar. Quem é cliente CrowdStrike, a gente fala extremamente somente sobre o serviço de MDR também. Ok? Obrigada, pessoal. Até o dia 18, que é o próximo webinar e o último da nossa série. Obrigado, Desse ano, pessoal. hein? Desse ano. Desse É ano. isso aí. Grande abraço. Se cuidem. Tchau, tchau. Também. Valeu.